Nessa primeira parte nós vamos tratar um pouco da teoria do equivalente de areia. O equivalente de areia permite avaliar a quantidade e a qualidade dos elementos finos plásticos contidos numa amostra de solo. Também pode ser empregado na avaliação de areias naturais ou industriais. O que quer dizer isso, amigos? Então, você tem uma avaliação quantitativa, porque ele vai te dar uma porcentagem do material fino, e qualitativa, porque ele vai te dar a qualidade desse tipo de elemento fino plástico contido numa amostra de solo. Ele também é empregado em areias naturais ou industriais. Traduz a relação volumétrica entre os elementos arenosos, elementos não floculáveis que sedimentam no fundo de uma proveta, e a totalidade dos elementos da amostra com dimensões menores que 4,75, que é o material que passa na peneira número 4. Determina-se seu valor sempre que o solo é não plástico, ele varia de 0 a 100, ou seja, um material com 0 é um material argiloso e um material com 100 é um material arenoso. Se o valor for inferior a 20, os finos presentes são maioritariamente argilosos, pelo que se deve proceder a ensaios para a determinação dos limites de Rydberg, sejam eles determinação do limite de liquidez, limite de plasticidade e limite de contração. Esta informação é importante especialmente para as misturas de solo, pois o material fino da mistura for essencialmente uma areia, poderá haver problemas nas compactações, segregação de finos, por exemplo. Nesse caso, o processo de compactação também é comprometido, pois terá que se recorrer obrigatoriamente à vibração. Vamos falar um pouco de legislação brasileira, tá? São alguns exemplos. A norma DENIT 098/2007, pavimentação base estabilizada granulometricamente com utilização de solo laterítico, é uma especificação de serviço. Em base estabilizada granulometricamente, especificação de serviço 30%. Nos pavimentos flexíveis, concreto asfáltico, nosso CBUQ, o equivalente de areia vai para 55%. Outros percentuais podem ser requisitados. Vamos falar um pouco agora de química, floculação. Tá? Você vai ver aí na imagem dois tipos de solo, um de textura média e outro de textura arenosa. Você vai ver que a diferença já é de cores e também de vegetação. Tá? Então você tem um solo mais argiloso à sua direita e arenoso à sua esquerda. No campo da química, é o processo onde coloides saem de suspensão na forma de agregados, formando partículas maiores, os ditos flocos ou flóculos. A ação difere na precipitação, em que antes da floculação, coloides são meramente suspensos em um líquido e não realmente dissolvidos numa solução. No sistema floculado, não há formação de um bolo, adensamento de material ao fundo do recipiente, dado que todos os flocos estão em suspensão. Aqui nós temos um exemplo de suspensão. Às 8h16 foi colocada areia, às 8h19 foi misturado com hexametafosfato de sódio. Você vê que às 9h14 já tinha uma coloração mais clara e ao meio-dia você já via claramente a precipitação aqui no eixo da areia, separando a areia da argila e do material coloidal. E a água amarela é porque ainda ele está em fase de floculação. O material arenoso fica bem mais claro. No Brasil existem duas normas com métodos de ensaio. Tá? Uma é a DENIT 054/97, que se chama equivalente de areia, e a segunda é a BNT 12.052, solo ou agregado miúdo, determinação do equivalente de areia. Diferença entre as duas? Tecnicamente nenhuma. Eu gosto mais da BNT porque ela tem um detalhamento fotográfico melhor, mas resultados, cálculos são iguais. Porém, como disse, ela é melhor detalhada. Primeira etapa do ensaio. Se a amostra inicial não estiver úmida, deverá ser umedecida antes do peneiramento. Como nós vamos verificar com o nosso amigo colaborador José, que trabalha com a gente aqui.
vocês verão que com uma pera ele pegou a água destilada e umedeceu a amostra, certo? Jogando uma quantidade de água aproximada, e com o uso da espátula ele misturou essa amostra, tá? Homogeneizando, tem que ser bem homogeneizado, material seco com material úmido, para que você tenha uma amostra representativa e correta. É assim que se faz. Etapa 1.1. O material umedecido deve ser peneirado na peneira 475 ou peneira 4, e o material retido deve ser desprezado. Lembrando que, se houver material retido, agregado ao material retido, ele deve ser esfregado e adicionado aos finos. Nessa etapa aí você vai somente fazer a granometria durante o tempo que ainda estiver passando o material do graúdo para o miúdo. Não tem um tempo determinado, tá? Então, cuidado com essa granometria para que realmente só fique o material retido, tá? Esse é o segredo. Segunda etapa do ensaio. Se o agregado graúdo apresentar finos aderentes que não se desprendam durante o peneiramento, deve secá-lo e esfregá-lo com a mão, juntando-se os finos resultantes ao material que passou na peneira. Terceira etapa do ensaio. Abrir a prensa do tubo de ligação, acionar o sifão, soprando-se no topo do garrafão que contém a solução, através de um pequeno tubo, verificado o escoamento da solução, fechar a pinça, tá? E é a próxima etapa. Então você vai ver no vídeo aí a seguir como é que funciona isso. Quarta etapa do ensaio. Sifonar a solução de trabalho para a proveta até atingir o traço de referência a 10 centímetros da base. Como o tubo já estava preenchido, o nosso colaborador já partiu para o preenchimento, tá? Como vocês vão ver aí na sequência, esse primeiro preenchimento não pode passar de 10 centímetros da base do tubo, não é da mesa, tá? É uma medida padrão que vocês vão ver na imagem do tubo. Quinta etapa do ensaio. Transferir para a proveta com auxílio do funil o conteúdo de um recipiente de medida cheio de amostra preparada e rasada na superfície, o que equivale a 110 gramas de amostra. Uma porcelana, e pesamos a 110 gramas, tá? Porque é uma das variáveis do ensaio. Junto com o equipamento vem uma cápsula de alumínio padrão que também faz a mesma coisa. Porém, a gente prefere trabalhar com peso correto. Não pode esquecer que tem que tarar a balança antes, né, para que o peso saia exato, sem excessos. E se você tem que manter essa precisão aí. Sexta etapa do ensaio. Bater o fundo da proveta firmemente com a palma da mão várias vezes, a fim de deslocar as bolhas de ar e ajudar a molhar a amostra. Não esquecer que o frasco deve estar com a rolha para que você não tenha perda de material. Você deve, nesse ensaio, observar o frasco na camada onde está a areia para ver se não tem mais ar preso e continuar batendo para tentar soltar essa bolha de ar e que a amostra esteja completamente molhada, tá? Então, muito cuidado com isso para que não tenha ar preso na amostra após essas batidas iniciais. Sétima etapa do ensaio. Deixar a seguir a proveta em repouso durante 10 minutos. Muito cuidado porque qualquer batida, alteração que tiver durante esse período vai influenciar no resultado do seu ensaio. Oitava etapa do ensaio. Após o período de 10 minutos, tapa-se a proveta com a rolha de borracha e agitá-la vigorosamente no movimento alternado horizontalmente. Nona etapa do ensaio. Executam-se 90 ciclos em aproximadamente 30 segundos, com um deslocamento de cerca de 20 centímetros, conforme vamos ver adiante. Cada ciclo compreende um movimento completo de vai e vem, a fim de agitar a amostra como antes foi especificado. É necessário que o operador agite apenas com os antebraços. No vídeo nós vamos ver um exemplo deste movimento no tempo de 30 segundos.
12ª etapa do ensaio: retirar a rolha e introduzir o tubo lavador, lavar as paredes rapidamente e imediatamente inserir o tubo até o fim da proveta. Um cuidado nessa etapa é você lavar primeiro a rolha sem tirar ela de dentro do tubo, tá? Só reduzindo, puxando ela um pouquinho para trás e deixar a água escorrer sobre ela para que o material que tenha porventura ficar aderido nela descer para dentro do tubo antes de inserir o tubo propriamente dito. 13ª etapa do ensaio: agitar levemente com o tubo lavador a camada de areia para levantar um material argiloso eventualmente existente. 14ª etapa do ensaio: essa operação deve ser acompanhada de leve giro da proveta quando o líquido atingir o círculo de referência superior da proveta, que está a 38 cm da base. Não passem desse nível. 15ª etapa do ensaio: suspende-se o tubo lavador lentamente, sem parar o escoamento, de tal modo que aquele nível se mantenha aproximadamente constante. Décima sexta etapa do ensaio: regular o escoamento pouco antes de se retirar completamente o tubo e ajustar o nível naquele traço de referência. Conforme nós podemos ver nesse vídeo, o tubo lavador é retirado lentamente, regulando a quantidade de água, para que no final ele fique no traço de referência e você consiga manter o padrão do ensaio. Então, muito cuidado com essa etapa, ela é decisiva para que você tenha um resultado correto. Décima sétima etapa do ensaio: deixar repousar por 20 minutos sem perturbação. Muito cuidado com isso, tá? São 20 minutos mesmo. Não deixe nada para bater na mesa, mantenha fora da área ventilada. 18ª etapa do ensaio: qualquer vibração ou movimento da proveta durante esse período interferirá com a velocidade normal de sedimentação da argila em suspensão e será causa de erro no resultado. Prestem muita atenção, é mais um alerta do que uma etapa. Qualquer vibração ou movimento da proveta durante esse período interferirá com a velocidade normal de sedimentação da argila em suspensão e será a causa de erro do resultado. Lembrando que o tempo em repouso é de 20 minutos. 19ª etapa do ensaio: após o período de 20 minutos, determinar o nível superior da suspensão argilosa, efetuando a leitura com a precisão de 2 milímetros. Nesses dois exemplos, conforme vocês podem ver, um vai dar 99 milímetros e o outro vai dar 98 milímetros. Como vocês podem observar, foi sobre a base do tubo e não da mesa. 20ª etapa do ensaio: introduzir o pistão cuidadosamente na proveta e assentar completamente na areia. Girar a haste ligeiramente sem empurrá-la para baixo, até que um dos parafusos de ajustagem se torne visível. Vigésima primeira etapa do ensaio: nesta posição, deslocar o disco que corre na haste até que ele assente na boca da proveta, fixando-o à haste por meio de um parafuso nele existente. Determinar o nível do centro de um dos parafusos de ajustagem e adotá-lo como leitura correspondente ao nível superior da areia.
O cálculo desse ensaio ele tem duas formas de se fazer, tá? Nessa aqui é o seguinte, ele também pode ser determinado medindo-se a distância entre o topo do disco, que se apoia na boca da proveta, e a base inferior do peso cilíndrico, subtraindo-se desta a mesma distância medida quando a sapata está assente no fundo da proveta. Imediatamente após o ensaio, lavar a proveta, não a deixando sob ação da luz direta do sol mais que o necessário. Por que isso? Porque o acrílico perde o brilho e começa a descascar quando fica no sol. Então é melhor secar a sombra e manter ele sem risco, sem nada, tá? Senão fica difícil depois você começar a ler e interpretar o ensaio. O primeiro modelo de cálculo é o mais comum e mais utilizado, que é equivalente de areia, que o símbolo é EA, que é a leitura no topo da areia dividido pela leitura no topo da argila vezes 100. É o que nós vamos ver com o ensaio que nós executamos. Nesse exemplo aí nós tivemos a leitura no topo da areia de 75, no topo da argila com 99, dividindo topo da areia por topo da argila, nós teremos aí 76. Conforme manda a norma, foi arredondado para um número inteiro. Em qualquer situação das normas anteriores, ele seria aprovado.